É isso aí, galera. Vamos lá? A conversa agora, o bate-papo agora é sobre geradores elétricos. O que é o gerador elétrico? Ele é o quê? Aqui uma definição bem simples. Ele é o dispositivo no nosso circuito elétrico que vai ter uma função. A função dele é o quê? Transformar algum tipo, alguma modalidade de energia em energia o quê? Elétrica. Então, quando eu quero falar isso aqui, é algo assim. Um catavento vai ser considerado um gerador elétrico? Sim, ele vai transformar energia eólica em energia elétrica. Legal? Uma usina termoelétrica vai transformar calor em energia elétrica. Tudo bem? Uma célula fotovoltaica vai transformar energia solar, vamos usar esse termo por enquanto, em energia elétrica. E o que a gente usa de mais comum? Tá? Uma pilha transforma energia, sem propaganda, né? Química em energia elétrica. Essa outra pilha também, ó, mais chamada, né, mais comumente chamada de bateria. A bateria de um carro e assim por diante. Quando nós pegamos uma pilha, e aí nós vamos usar esse conceito, essa simbologia, nós vamos trabalhar com um polo positivo e um polo negativo, vamos trabalhar agora com as correntes contínuas, tá? No seu sentido convencional, como já trabalhamos em aulas anteriores, em vídeos anteriores. Então vamos lá. Função: transformar energia, um tipo qualquer, em o que nós queremos para o nosso circuito elétrico, energia elétrica. Legal? Símbolo do gerador. Como o nosso gerador vai ter dois polos, os polos são fixos, um traço pequeno e um traço grande, o traço grande sempre o positivo, o traço pequeno sempre o negativo. Tá? O nosso gerador vai vir com um epsilon ao lado dele, que vai ser a nossa força eletromotriz, daqui a pouco vamos explicar melhor, e uma resistênciazinha interna. A nossa corrente elétrica no gerador vai entrar no polo negativo e sair do polo positivo. Essa é a simbologia dentro do seu sentido convencional. Tá legal? Mas MV, que raios de resistor é esse cara aí? O que esse cara está fazendo aí? Para que eu quero um resistor na minha bateria, colado à minha bateria? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Esse resistor aqui, ó, é a famosa resistência interna da bateria. E você não pode se confundir, tá? Então vamos lá. Essa bateria aqui, ainda nem usei, comprei esses dias, dentro dela existe uma resistência interna. Mas, vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Nenhum fabricante de bateria vai colocar um resistor dentro da bateria. Não faz o menor sentido ele querer liberar, que a sua bateria dele libere energia elétrica, sendo que ela mesma vai transformar uma parte térmica dentro dela. Essa resistência interna ela existe porque os materiais que constituem internamente a bateria, eles não são materiais supercondutores. Então, quando a bateria estiver funcionando com o meu circuito elétrico, parte da energia, infelizmente, coloca um apostozinho aí, parte dessa bateria, da energia que a bateria produz, ela mesma o quê? Consome. Então, no nosso modelo, nós teríamos mais ou menos isso aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui uma lâmpada incandescente sendo o meu resistor externo. A minha bateria, como se fosse uma bateria de carro. Quando o meu circuito está funcionando e a minha corrente elétrica está circulando externamente do polo positivo para o polo negativo da minha bateria, o que acontece? Ela passa pelo meu resistor, ele transforma energia elétrica em energia térmica, como sendo uma lâmpada incandescente, uma fração vai virar energia luminosa. Ok? Internamente, dentro da bateria, a corrente elétrica vai do menos para o mais e simbolicamente passa por um resistor interno que consome parte da energia que a bateria produz. Então a bateria também esquenta. É muito comum você falando ao celular, você depois de um certo tempo, relativamente longo às vezes, você começa a perceber que o celular esquenta muito. Quando ele está funcionando, a bateria dele é um gerador, obviamente, e parte da energia que ela está produzindo também está fazendo o aquecimento da própria bateria. Ah, mas é só a bateria que esquenta no celular? Não. A própria
carcaça do celular vai esquentar por conta da energia luminosa, outros elementos que existem ali. Mas a bateria tem um processo de aquecimento. Então, a partir de agora, a bateria ela produz energia, mas de uma maneira simbólica, simples, parte da energia que ela produz, ela mesma o quê? Consome. A partir disso, nós vamos equacionar a nossa bateria. Qual é a equação de um gerador? É simples, ó. DDP é igual a DDP menos DDP. Essa é a equação. Ou seja, voltagem é igual a voltagem menos voltagem. Nada mais simples do que isso. O que é a DDP? Do lado de cá dessa minha equação. É a DDP que vai chegar, por exemplo, na lâmpada. Então eu vou chamar isso aqui, ó, de DDP útil. Tá? Vou colocar isso aqui entre aspas. Porque esse termo útil é muito mais comum a gente usar para potência. Tá? O que é essa DDP aqui? Ó? É a máxima DDP que a bateria consegue produzir fruto, por exemplo, da reação de oxirredução que tem dentro dela. E aí vai depender da qualidade dos materiais, da quantidade de materiais. Tá? E essa DDP aqui? É a DDP que sofre queda. Agora cuidado, que lógico, a DDP aqui fora também sofre queda, né? Tem uma queda de potencial aqui. Mas essa queda de potencial aqui é uma queda de potencial interna por conta da resistência interna. Legal? Só que nós vamos mudar um pouco isso aqui. Esse U vai continuar sendo chamado de U. Que é a DDP que a bateria vai liberar e vai conseguir chegar no meu resistor externo, que vai ser o R vezes I para essa lâmpada. Essa DDP máxima, a partir de agora, nós chamamos de epsilon. É o que vem representado na maioria das questões, em termos de figura, coladinho ali ao símbolo do gerador. Menos. E uma DDP, por conta de uma resistência interna, é por conta da resistência interna e da corrente elétrica que atravessa. É o produto R vezes I. U é igual a R vezes I para qualquer resistor. Então essa passa a ser a equação do gerador. Tá? Nós já sabemos que o Rzinho é a nossa resistência interna. Quem é o epsilon? O epsilon é a nossa força eletromotriz. Ok? Se você olhar para essa equação, ela é do tipo Y é igual a menos BX. Ela é uma equação de primeiro grau. Se ela é uma equação de primeiro grau, nada mais interessante do que nós, possivelmente, trabalharmos a ideia de um gráfico. Como é que ficaria um gráfico? U vezes I para um gerador. Um valor máximo, e eu vou subtrair esse valor máximo a algo que pode ser variável dependendo da corrente, que depende do que é ligado ao gerador. Então, o nosso gráfico tem essa caracterização aqui, ó. Uma reta com essa inclinação. Onde aqui é a máxima DDP, que já é o epsilon. E aqui é a máxima corrente, que a partir de agora nós chamamos corrente de curto-circuito. O epsilon acontece quando o I é zero. A máxima corrente acontece quando o U é zero. Se eu colocar U igual a zero e isolar o I, quem é essa corrente máxima? Que é a corrente de curto-circuito. É a razão entre o epsilon e o Rzinho. Isso é uma característica do gerador que não muda, isso aqui também. Então, todo gerador tem uma corrente máxima que ele pode produzir. É o epsilon sobre Rzinho. Legal? Quando nós trabalhamos o gerador, é muito comum em exercícios, nós trabalharmos dois conceitos. O gerador aberto. Seria o gerador, por exemplo, desligado. Certo? Quando está desligado, não tem corrente circulando por ele. Então, o gerador aberto, U é igual a epsilon. São duas situações bem interessantes. É quando você não liga nada ao gerador, ou quando você ligar ao gerador, isso é bem interessante, ligar diretamente aos polos positivos do gerador, um voltímetro. Ideal que é aquele que tem resistência o quê? Infinita. Ele não deixa a corrente circular. Então, se eu chegar aqui no lugar dessa lâmpada e colocar um voltímetro, o que ele marcar já é a própria eletromotriz do gerador. Isso é muito importante para os exercícios. Legal? Guarda bem isso. Tá? Então, o gerador aberto é quando ele não tem nada ligado a ele, ou quando você coloca um voltímetro. Outro tópico muito importante é o gerador em curto-circuito. É a hora que o gerador trabalha a maior corrente que ele pode desenvolver. Isso, na parte prática, seria algo similar a isso aqui.
Você pegar, por exemplo, uma bateria de carro, o seu polo positivo e o polo negativo, e a sua resistência interna, ela desligada, e de repente você ligar o polo positivo ao polo negativo usando um fio ideal. Então você vai fechar um circuito elétrico onde não tem nenhum aparelho para consumir energia. A própria bateria vai ter que consumir tudo que ela produz. E a corrente que vai circular por aquele fio azul externamente é a maior corrente que a bateria consegue produzir, muito alta. Inclusive, não vá fazer isso, não vá pegar, não pegue uma bateria de carro e ligue um fio, mesmo que ele não seja ideal. A corrente que circula é tão grande que pode promover um aquecimento muito grande e pode ocasionar um acidente. Legal? Então esses são os elementos iniciais para nós começarmos a trabalhar os exercícios na parte de geradores. Um tempinho, eu vou apagar o quadro, nós vamos fechar a parte teórica com a potência do gerador, inclusive com a parte gráfica, para na sequência trabalharmos os exercícios. 1 minuto. Aguenta aí. É isso aí, galera. Esperou? Agora vamos trabalhar a parte de potência. Então vamos lá. Veja bem. O que nós queremos agora? Entender a potência, ou as potências que envolvem conceitualmente o nosso gerador. Vamos voltar. No gerador, nós temos uma equação. U é igual a Epsilon menos RI. Eu vou multiplicar os dois lados da minha equação pela corrente elétrica. E aí qual vai ser? Meu produto do lado de cá. U vezes I é igual a Epsilon vezes I menos R vezes I vezes I. Nós já conhecemos a potência elétrica. Ela é o produto DDP vezes corrente elétrica. DDP vezes corrente, está aqui potência. Então isso aqui é potência, DDP vezes corrente, potência, DDP vezes corrente, potência. Essa potência aqui é a potência máxima que o gerador trabalha, é a potência gerada. Essa é a potência que ele perde por conta do seu aquecimento interno, é a potência dissipada. E essa é a potência útil ou potência fornecida pelo gerador em funcionamento. Legal? Nós vamos escrever assim, ó. A potência fornecida vai ser igual à potência gerada, que é Epsilon vezes I, menos R vezes I ao quadrado. Eu quero que você enxergue aqui uma equação do tipo Y é igual a A mais BX mais CX ao quadrado. Legal? Esse termo aqui é o B e o C aqui vai assumir um sinal negativo. Isso é uma equação de que grau? Segundo grau. Numa equação de segundo grau, se eu resolvo montar um gráfico, o meu gráfico vai ter essa característica aqui, ó. Potência fornecida pela corrente elétrica, a potência dependendo da corrente na equação de segundo grau, e meu gráfico vai ser uma parábola com concavidade para baixo, porque o termo I quadrado, que é o meu x quadrado, está negativo. Aqui eu tenho o maior valor da potência, aqui é a potência fornecida, então essa aqui é a potência fornecida o quê? Máxima, acontece no vértice da minha parábola, que é exatamente, ó, aqui é a corrente máxima, que é a de curto-circuito. Aqui é o ICC sobre 2. Quem é o ICC? Epsilon sobre Rzinho. Quem é o ICC sobre 2? Epsilon sobre 2Rzinho. Se eu substituir isso na equação do gerador, na equação da potência, eu vou chegar em algumas conclusões que nós vamos aqui ganhar tempo a adiantar. A minha potência fornecida máxima, ela acontece em uma condição especial. Qual é a condição especial? É a minha corrente de curto-circuito está sendo trabalhada exatamente pela metade. Quando que isso acontece? Isso acontece quando a resistência externa do meu circuito é exatamente igual à resistência interna. E essa minha potência máxima fornecida vai assumir um valor. Vamos substituir aqui, ó. Como é que ficaria aqui? Vamos lá. A potência fornecida é Epsilon vezes I. Quem é o I quando a potência fornecida é a máxima? É o curto-circuito sobre 2. É Epsilon sobre 2Rzinho.
menos o epsilon, o Rzinho, né? O Rzinho aqui, vezes quem? ICC sobre 2 ao quadrado. Quem é o ICC sobre 2? Epsilon sobre 2Rzinho ao quadrado. Quanto é que é a potência máxima fornecida? Epsilon ao quadrado sobre quanto? 2Rzinho menos, ó, Rzinho vezes Epsilon ao quadrado sobre 4Rzinho ao quadrado. Um desses aqui eu corto com esse aqui. Então, o que sobrou aqui para mim? Potência fornecida nessa minha equação. Ficou epsilon ao quadrado sobre 2Rzinho menos epsilon ao quadrado sobre 4Rzinho. Ó, meio menos 1/4. 0,50 menos 0,25 dá 0,25. Então, a minha potência fornecida nesse meu exemplo aqui ficou quanto? Epsilon ao quadrado sobre 4Rzinho. Essa é a potência fornecida máxima porque eu usei no lugar da corrente a minha corrente de curto-circuito dividido por 2. Então, a minha potência fornecida máxima, quando eu precisar em algum exercício, vai ser calculada por epsilon ao quadrado sobre 4Rzinho. Então, de potência fornecida máxima, é importante que você guarde isso aqui, ó. Quando que eu tenho a potência máxima fornecida? Quando eu consigo o vértice da minha parábola, que é o momento em que, ligando alguma coisa ao meu gerador, a corrente que circula é a metade da máxima que ele pode trabalhar. Isso acontece quando o meu circuito externo tem uma resistência equivalente, exatamente igual à resistência interna do gerador, ou da possível associação, que nós vamos ver na sequência. E quando isso acontecer, se eu precisar calcular a potência máxima fornecida, com rapidez eu faço epsilon ao quadrado dividido por 4Rzinho. Então veja que o apelo disso é muito matemático. É uma equação de primeiro grau para a relação das DDPs, é uma equação de segundo grau para a relação das potências. E os exercícios brincam com essas funções de primeiro e de segundo grau na maioria das suas aplicações. Legal? Vamos trabalhar os exercícios que envolvem exatamente esse conceito. Vamos lá, espero nos exercícios. É isso aí, galera. Chegamos na primeira questão de geradores. Nessa primeira questão, uma aplicação bem prática do gráfico. Ele, no enunciado, relaciona um gerador e diz que ele tem como curva característica o gráfico apresentado. Vamos fazer a análise. Eixo Y, DDP. Eixo X, corrente elétrica. Isso é a máxima DDP, ó. É o máximo valor que eu tenho para o Y. Então, isso aqui é a DDP máxima que nós já conhecemos como sendo a nossa força eletromotriz. O que é isso daqui? É a corrente o quê? Máxima. Nós já conhecemos como sendo a corrente de curto-circuito. Então, dois dados são apresentados diretamente. Qual é a corrente de curto-circuito? 0,48 amperes. Tá? Qual é a máxima da DP, que é o epsilon? 12 volts. Caso você não enxergue isso de primeira ou não queira fazer de outro jeito, use a equação. U é igual a epsilon menos RI. Quando a minha corrente for zero, esse termo na minha equação vai embora. O U é o epsilon, é aquele ponto lá em cima. Quando o meu U for zero, você vai calcular o I a partir daí, que é o ICC. Legal? Que aqui no gráfico já se mostra. E o nosso ICC, ele vale epsilon sobre quem? Rzinho. Você já tem o valor do ICC. 48 vezes 10 a menos 2, certo? Que é o 0,48. Tem o meu epsilon, que é igual a 12. Eu acho com facilidade o Rzinho. Quem é o Rzinho? 12 dividido por 48, o 10 a menos 2 subiu, que é 100. Ó. Então fica 100 sobre 4. Então o Rzinho dá 25 ohms. Aí você vai procurar a opção e fazer a marcação correta. Um tipo de questão bem comum, razoavelmente simples, principalmente quando você manipula a sua função de primeiro grau, seu gráfico, que você já conhece desde o ensino fundamental. Vamos para a próxima questão, galera. Vamos lá. Nessa questão número 2, você tem aqui uma historinha que vai sendo contada ao longo da resolução, e aí você vai pegando dados e vai atribuindo outros e vai resolvendo item a item. Então ele diz o seguinte, ó. Existe uma bateria, um gerador,
de força eletromotriz 10 volts. Isso está lá no enunciado. Quando liga-se um fio de resistência desprezível entre os terminais do gerador, a corrente que circula é de 2 amperes. Quando eu ligo um fio ideal, não podemos esquecer, a corrente que vai circular é a corrente máxima. Então, esse aqui passa a ser a corrente de curto-circuito, que é exatamente Epsilon sobre Rzinho. Se eu tenho Epsilon e tenho ICC, eu vou aqui fazer a conta. Quanto é ICC? 2 amperes. O Epsilon é quanto? 10. Eu calculo quanto é o Rzinho. 5 ohms. Ok? Tudo tranquilo? Se eu ligar alguma coisa aqui agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou tirar esse fio ideal e vou colocar, automaticamente eu não tenho mais essa corrente, e ele sugere em um dos itens, vamos ver na sequência, tirei o fio ideal, e ele em um dos itens fala o seguinte, vamos ligar agora nesse gerador que eu já conheço, a resistência interna, o ICC e a eletromotriz, uma lâmpada, ou seja, um novo resistor agora, o fio não é ideal, de 2 ohms. E o que vai acontecer? Eu tenho agora a minha bateria trabalhando com uma corrente nova, que não é mais a corrente máxima, que era a corrente de 2 amperes. E quando a corrente circular, esse cara e esse cara, eles passam a ficar em série. Então eu vou ter o seguinte, U é igual a Epsilon menos RI. Legal? Esse é o U de quem? Do gerador, chamado de UG. Mas olha só, se eu chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B, simbolizando o polo positivo e negativo da bateria, aqui nós já acrescentamos uma parte teórica muito importante. Você concorda que o gerador externo está entre A e B? Então qual U entre A e B do que está aqui do lado de fora? É R vezes I. Esse resistor vezes a corrente que passa por ele, que é a mesma que passa por dentro da bateria. Mas acontece que eu tenho também entre A e B o gerador. O A e B são os polos positivos e negativos, então a DDP do gerador é Epsilon menos RI. O AB e o AB são coisas idênticas. Então eu posso escrever que Epsilon menos RI é igual a R vezes I. O que eu quero montar aqui? Por um circuito bem simples, se eu passo para o lado de cá bem positivo, isolo, eu posso calcular a corrente elétrica a partir de agora com essa relação matemática. A corrente elétrica em um circuito simples é igual a eletromotriz dividido pela soma das resistências, a equivalente externa e a resistência interna do gerador se for um gerador apenas. Legal? Isso aqui é chamado de lei de Ohm. Se você olhar, U é igual a R vezes I. Lei de Ohm generalizada, vamos aqui chamar de genérica. Ou seja, a lei de Ohm para o circuito já mais completo, não apenas para o único resistor. Tá? Também conhecida como lei de Pouillet. Legal? É bem comum também usar esse termo. Tá? Então, nesse circuito, como é que ficaria? Quanto que daria minha corrente elétrica? Quanto que é a minha eletromotriz? 10 volts. Dividido por, quanto é o Rzão que ele ligou? 2 ohms. E a resistência interna? Deu 5. Então vai ficar 2 mais 5. Então minha corrente elétrica passa a ser 10 sobre 7 amperes. Legal? Se fosse 2 vezes 7 daria 14. Então isso aqui é menor do que 2. Minha corrente já diminuiu. Qual a DDP entre os terminais do gerador? Eu posso tanto aplicar aqui, que está bem mais simples, ou aqui. Vamos aplicar aqui. Qual a DDP entre os terminais do gerador? O AB, usando apenas a única lâmpada, é o R2 vezes quanto? 10 sétimos. Então a DDP entre A e B passa a ser 20 sobre 7 avos volts. Legal? Vamos ler agora os itens para poder fazermos as marcações. Tá? Os possíveis elementos que ele queira. Tranquilo? Vamos lá. Então, no item número 1, ele fala assim. Quando uma lâmpada for ligada aos terminais do gerador, a intensidade da corrente elétrica será 2. Quando eu não ligava nada, o fio ideal, a corrente máxima era igual a 2. Qualquer coisa que eu ligue promove uma resistência, a corrente vai diminuir. Tanto que quando eu liguei uma lâmpada, por exemplo, com 2, independente do valor, já caiu, por exemplo, para 10 sétimos. Certo? Então, primeiro item errado. Item número 2. A resistência interna é igual a 5 ohms? 5 ohms. Certo. Último item.
Se os terminais do gerador forem ligados por uma resistência elétrica de 2 ohms, a diferença de potencial entre eles será igual a 10 volts. Qual a diferença de potencial? 20 sobre 7. Isso não dá 10. Para dar 10 seria 70 sobre 7, o último item errado. Ok? É isso aí, galera. Vamos para mais uma questão agora relacionando a potência do gerador. Vamos lá. Vamos lá, galera. Agora uma questão que envolve a ideia de potência fornecida, potência gerada, corrente de curto-circuito, ou seja, a minha equação de segundo grau trabalhada no modelo do gráfico apresentado. Tá? Então, no enunciado da questão, ele diz o seguinte: existe um gerador que tem o seu gráfico de potência fornecida em função da corrente fornecida. E ele pede uma série de itens que você os julgue como certo e errado. Detalhe especial: a potência fornecida aqui está em 10 a terceira watts, e a corrente em 10 a terceira amperes. O quilo aí é muito importante ser visualizado. Esse meu gráfico tem essa característica, nós já vimos na parte teórica. A potência fornecida é epsilon vezes I menos RI quadrado. O meu sinal negativo me dá a ideia de concavidade para baixo e a minha função de segundo grau representada pelo I ao quadrado. O que eu conheço? No exercício ele me dá a resistência interna. E a minha potência fornecida, máxima, eu já sei calcular. É epsilon ao quadrado sobre 4 vezes a resistência interna. Quanto é a potência máxima fornecida? 2 kg. 2.000. 2 vezes 10 a terceira é igual a epsilon ao quadrado sobre 4 vezes 2 vezes 10 a menos 1. Então, quem é o epsilon ao quadrado? Vai ser igual a quem? 2 vezes 2, 4 vezes 4, certo? 10 a terceira, 10 a menos 1, 10 ao quadrado. Se eu tirar a raiz dos dois lados, vai sobrar um 4 fora da raiz e um 10, o que dá 40 volts. Ok? Tranquilo? Ele pede para você calcular quanto que é o I1. Se eu descobrir quanto é o I2, que é a corrente de curto-circuito, o I1 é exatamente a metade. Ó. Então, quanto que vale o I2, que é a minha corrente de curto-circuito? Quanto que é a corrente de curto-circuito? Epsilon sobre Rzinho. Quanto deu o epsilon? 40. E o Rzinho? 2 vezes 10 a menos 1. Então, meu ICC vai ser 40, 4 vezes 10, dividido por 2 vezes 10 a menos 1. 4 por 2 dá 2. Subiu 10 ao quadrado. Então, meu ICC vale 200 amperes. Mas olha só, se o ICC é 200 amperes, aqui eu vou escrever 0,2. Por quê? Por conta do quilo. Se aqui é 0,2, aqui é metade. Então, esse cara aqui é o 0,1, que é o que você vai julgar no item que ele pede para você fazer a marcação. Tá? Tem um terceiro item que ele diz assim, ó. I2 só será observada se ocorrer um curto-circuito no gerador. E nesse caso o gerador pode ser danificado. Perfeito. Se eu ligar um fio ideal entre os terminais positivos e negativos do gerador, eu trabalho com a minha corrente máxima, ele vai consumir, entre aspas, toda a energia que ele mesmo produz, promovendo um superaquecimento. O gerador pode ser danificado, sim. Tranquilo? E o último item. Se o gerador estiver fornecendo a potência máxima, a DDP nos terminais vale, eu posso aplicar aqui, ó. U é igual a epsilon menos RI. Se ele estiver fornecendo a potência máxima, qual vai ser a DDP? O epsilon eu acabei de calcular, 40 menos, né? A resistência interna, 2 vezes 10 a menos 1. Vezes a corrente que está circulando para a potência máxima, que é o 0,1. Certo? Mas 0,1 kg. Então, 0,1 vezes 10 a terceira. Legal? 10 a menos 1, 10 a menos 1, certo? 10 a menos 2. Então aqui, o 10 a terceira, vai sobrar 10. Vezes o 2, 20. 40 menos 20, a DDP é de 20 volts no último item. Legal? Então observe que todos os itens já foram respondidos. Vá lá, faça a marcação e confira o gabarito ao final. Ok? Vamos para uma próxima aula, galera. Um abraço.